Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Planejamento e Organização de UAN. Essa é a nossa terceira aula, então nosso terceiro encontro sobre essa disciplina, abordando os conteúdos que são importantes para essa disciplina e para a sua formação como um profissional nutricionista. Na aula de hoje vamos abordar o seguinte assunto: o planejamento físico-funcional de unidades de alimentação e nutrição. Então, como que é realizado, como deve ser realizado um planejamento físico, então considerando as áreas de uma unidade de alimentação e nutrição e também considerando a funcionalidade dessa unidade de alimentação e nutrição. Então, planejamento envolvendo as áreas físicas e também todo o funcionamento, toda a organização das funções, de equipamentos, de dimensionamento de mão de obra, que é o que nós precisamos em uma unidade de alimentação e nutrição para o preparo de uma refeição. Os equipamentos também são importantes para a produção das refeições que são produzidas em uma unidade de alimentação e nutrição, assim como o cálculo também e o dimensionamento das áreas que estão envolvidas em uma unidade de alimentação e nutrição. Vamos então iniciar contextualizando a nossa aula. Acompanhem comigo no quadro. Para contextualizar, precisamos então abordar, e é o que nós vamos verificar e conhecer na aula de hoje, qual é a área física considerada ideal para uma unidade de alimentação e nutrição, para uma UAN. Por que ideal? Qual é a área ideal? Porque são cálculos, são dimensionamentos que vamos abordar que não são tão atuais. Tem alguns cálculos que são bem antigos, mas que são utilizados para ter uma noção, para ter uma ideia de dimensionamento. E também precisamos conhecer, precisamos verificar como é realizado, como é considerado esses cálculos, porque faz parte, então, da história, né, de todo o histórico dessa disciplina que é baseada em unidades de alimentação e nutrição. Então, por isso, também cai em concursos, em provas de concursos, e por isso, então, conseguimos entender a sua importância para o conhecimento e, então, aprender a considerar o que é considerado uma área ideal, porque não tem um dimensionamento, esse é o correto, esse é o que tem que ser realizado. Não, por quê? Porque vai ser o que é ideal para cada tipo de unidade de alimentação e nutrição, considerando todos os aspectos que estão envolvidos em uma unidade de alimentação e nutrição e que se envolve, que participam da produção de alimentos, tá? Então, por isso que é considerado ideal. Então, vamos ver esse cálculo, esse dimensionamento de área que é considerado ideal em uma unidade de alimentação e nutrição e também a divisão em setores. Então, determinando a área total, eu consigo dividir essa área em setores, que são setores principais em uma UAN. Outra característica, outro conhecimento que vamos abordar durante a aula de hoje é sobre o tamanho e sobre a quantidade dos equipamentos que são considerados necessários para a operação de um dia a dia de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, o dimensionamento, determinar o tamanho e quantidade de equipamentos que são necessários para o preparo das refeições. E então, também vamos analisar, conhecer e praticar também
a quantidade ideal de funcionários em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, o dimensionamento de quantidade, que também ideal, a mesma característica de ideal para a área, então não é uma coisa que é considerado certo ou errado, e sim cálculos de dimensionamentos que são analisados para se ter uma noção, para se conhecer um dimensionamento, nesse caso, de mão de obra, de funcionários de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, esses são o conteúdo, são os assuntos que vamos abordar durante a aula de hoje. Dimensionamento de áreas e setores de uma unidade de alimentação e nutrição considerada não hospitalar. Então, uma unidade de alimentação e nutrição que não está dentro de um hospital, que não participe, então, da produção de refeições para um hospital, tá? Então, nós vamos, durante a aula, o assunto, nós vamos sempre que nos direcionamos à unidade de alimentação e nutrição, precisamos saber se é não hospitalar ou se é uma unidade hospitalar. Então, nesse caso, vamos verificar o dimensionamento, algumas características específicas para o não hospitalar. Vamos conhecer, então, as principais características. Acompanhem comigo. Quais são as variáveis que guiam, que têm, então, a função de nortear, de iniciar, de conhecer todo esse cálculo de dimensionamento de áreas, considerando, então, uma UAN não hospitalar? Precisamos saber e ter essas variáveis que eu vou citar para ter um bom dimensionamento, tá? Um dimensionamento considerado ideal. Então, o número de refeições está envolvido nessas variáveis. Por quê? Porque é muito importante saber o número de refeições que uma unidade irá produzir para conseguir dimensionar as suas áreas. Porque se for uma unidade que vai servir, que vai produzir em sua maior produção 200 refeições, eu não vou conseguir produzir 500, 300, 400 refeições nesta unidade. Eu preciso de uma área maior. Por isso que eu preciso conhecer o número de refeições. A maioria dos parâmetros envolvem esse número de refeições no cálculo para o dimensionamento, porque faz parte, o que mais caracteriza, então, o dimensionamento para determinar um dimensionamento de áreas. Outra característica, outra variável, é o padrão de cardápio. Então, se for um cardápio considerado simples, que é um cardápio básico, com alimentos com preparações básicas, sem muitas opções para o preparo, para servir, é um tipo de dimensionamento. Eu posso utilizar uma variável diferente de uma unidade que vai produzir uma refeição mais complexa, que tem aí, vamos dar um exemplo de 10 opções de salada, que tem aí 3 opções de pratos principais, que tem, dentre os pratos quentes, mais de 10 opções. Tudo isso influencia. Então, o padrão de cardápio vai influenciar também no dimensionamento da área, tá? A modalidade e sistema de distribuição. Então, o sistema de distribuição, que são os sistemas descentralizado, centralizado e misto. Então, determinando o sistema de distribuição e também qual será a modalidade de distribuição dessas refeições, eu tenho um determinado dimensionamento. Porque se eu tenho uma distribuição e uma modalidade onde não será servido no local, eu não preciso de um ambiente, de uma área para distribuição. Eu não preciso de um refeitório, porque não vai consumir aqueles alimentos
aonde será produzido. Então, tudo isso influencia. E também as políticas de compra e de abastecimento, porque se tem uma política de compras de 30 em 30 dias, eu tenho que ter um estoque maior, porque eu vou ter que ter mais alimentos, mais produtos estocados, porque tenho que ter produto para 30 dias. Se eu tenho uma política que chega toda semana, compra, o meu estoque não precisa ser tão grande. Então, por isso que também é importante conhecer todas essas características. Vamos abordar o dimensionamento propriamente dito. Então, como realizar o cálculo, como dimensionar as áreas de uma unidade de alimentação e nutrição não hospitalar. Tem algumas formas, alguns autores que citam variáveis, que consideram variáveis, parâmetros diferentes, e por isso que precisamos conhecer cada um deles. Então, o Lancelot, de 1973, aborda os índices para dimensionamento de áreas de acordo, então, com o número de refeição. Eu vou ter um parâmetro de metro quadrado por pessoa. Então, se eu tenho até 250 refeições sendo preparadas e considerando um único turno, tá? Então, sempre precisamos considerar o turno de maior volume, que normalmente é o almoço, mas precisamos então ter esse controle de número de refeições servidas ou uma média ou uma pretensão de refeição servida para ter então um parâmetro de cálculo. Até 250 refeições, eu posso utilizar então esse parâmetro de 0,80 metros quadrados por pessoa, tá? E é simples, é só multiplicar o número de refeições pelo parâmetro estabelecido, então, aqui nessa tabela. Precisamos considerar também, nessa tabela, que se for um cardápio considerado de básico a intermediário, precisamos acrescentar 5%, depois de identificado, então, o total da área, o dimensionamento da área total. Se for um cardápio considerado superior, que é mais complexo, a sua preparação, acrescentar 10% do valor total da área. E então, após identificado a área total, é necessário setorizar de acordo então com Lancelot. Então, em 1983, ele abordou essas características, onde para cada setor tem então identificado um percentual, uma porcentagem que faz parte então para setorizar, para diferenciar, para classificar então cada área, dependendo então da área total estabelecida e calculada na tabela anterior. Outro cálculo que pode ser realizado é considerando a norma regulamentadora número 24, então a NR 24, que é do Ministério do Trabalho, publicada em 1978. Essa norma tem os seguintes parâmetros, as seguintes características. Ela considera necessário identificar o número de refeições de maior turno, tá? Então, identificando o número de refeição de maior turno, eu preciso também dimensionar a área do refeitório. Então, essa norma tem essa característica. Ela dimensiona primeiro a área de refeitório para depois dimensionar a área de cozinha e estoque. E ele setoriza, então, apenas uma unidade de alimentação e nutrição com essas três áreas: refeitório, cozinha e estoque. E como que é realizado o cálculo? Com base no, então, iniciando o dimensionamento pelo refeitório, é considerado 1 metro quadrado por pessoa, ok? E considerar, então, para encontrar a área total desse refeitório, 1/3 das preparações que são servidas, das pessoas que consomem, dos comensais de maior turno.
Então, se eu tenho 300 refeições, 300 comensais, que participam do almoço, que é a minha maior refeição servida, eu vou utilizar 1/3 dessa maior refeição. Então, eu vou dividir por 3. 300 dividido por 3 vai dar 100. E aí eu vou utilizar, então, 1 metro quadrado por pessoa, que vai dar 100 metros quadrados para o refeitório, ok? E então, depois é possível determinar a área da cozinha e estoque, considerando estas porcentagens em cima, então, da área do refeitório. Esse é o parâmetro da NR24. Outro parâmetro que precisamos conhecer e aprender é Silva Filho, 1996. Então, é um parâmetro dos mais considerados anteriores, dos mais atuais. Então, ele utiliza a seguinte característica: coeficientes para o dimensionamento das áreas e percentuais de setorização. Então, dependendo do número de refeição, eu tenho um valor para o coeficiente, onde eu vou realizar a multiplicação. Então, se eu tenho até 100 refeições, eu vou utilizar um coeficiente de 0,90, dependendo então do meu número de refeição servida. Se eu tenho 350 refeições, eu vou utilizar esse parâmetro, onde eu tenho um coeficiente de 0,5. Então, é só realizar a multiplicação e depois, determinada a área total dessa UAM, é possível setorizar. E esse autor Silva Filho é onde traz uma setorização bem completa, onde ele divide em 3 partes. O setor, então, de administração e estoque, com todas essas áreas divididas, cada um com a sua porcentagem, e é simples fazer o cálculo, determinada então a área total. É só multiplicar pela porcentagem, no caso aqui 5%. Não esqueçam então de colocar a porcentagem e aí apertando em igual na calculadora, eu vou ter esse valor, ok? E então a área de administração e estoque, eu tenho um total de 34% desta unidade. Outro setor considerado por Silva Filho é a cozinha geral, com todas essas áreas previstas, onde um total dá de 52% desta unidade. E o refeitório e as áreas então consideradas, que somam então 14% dessas áreas. Então, somando a área da cozinha geral, do refeitório e da parte de administração e estoque, eu tenho 100% da área total, que foi o cálculo encontrado naquela primeira tabela utilizando o coeficiente, ok? Então, é simples, é só realizar o cálculo de porcentagem. Se não conseguir realizar o cálculo ou se tiver dificuldade, é só fazer uma regra de 3, onde a área total vai ser 100%, e aí cada área setorizada eu vou determinar, então vai ser o X, onde eu vou encontrar, e a porcentagem de cada área que está determinada na tabela. Então, essas são as características para dimensionamento de unidades de alimentação e nutrição não hospitalares. E o dimensionamento de áreas e setores de UAM, de Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar. Como é realizado esse dimensionamento? Alguns autores, então, setorizam e também classificam alguns parâmetros importantes para esse dimensionamento de UAM hospitalar. Vamos conhecer quais são, então, esses parâmetros. Acompanhem comigo. De acordo com a resolução de RDC número 50 de 2002, resolução essa que foi publicada então pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, que propõe regulamentação técnica para um planejamento de projetos físicos que são estabelecidos
como assistenciais de saúde, que são os hospitais, a UPA. Então, aonde tem assistência de saúde, envolvendo a área da saúde, e tem uma unidade de alimentação e nutrição, eu preciso então me basear nessa resolução. Eu posso me basear nessa resolução, ok? Então, essa resolução considera o parâmetro de número de refeições e também de metro quadrado por refeição. Então, até 200 refeições, eu tenho um parâmetro, então, de metro quadrado de 0,45. E assim por diante, conforme a tabela. Então, dependendo do número de refeição, é o parâmetro que eu vou utilizar para multiplicar e, então, identificar a área total desta UAN. Nessa resolução em específico, não considera, então, a área de refeitório, ok? Então, muitas vezes, a área de hospital não tem mesmo refeitório para distribuir as refeições para os pacientes. É distribuído, então, em cada quarto. Mas tem uma área para os funcionários, onde os funcionários se alimentam. Nessa regra não é estabelecido, então, esse refeitório, ok? Não é considerado. Mas é possível, então, setorizar de uma outra forma. Considerando um refeitório, 1 metro quadrado por comensal. Então, para os funcionários que vão participar, que vão consumir aquela alimentação produzida, eu preciso considerar 1 metro quadrado por comensal. A área para lavagem e guarda das panelas. Então, eu posso ter aí de 3 metros quadrados, um mínimo de 3 metros quadrados. A área para recepção e lavagem e também de guarda dos carrinhos, que normalmente é o que é transportado as refeições até os pacientes. Então também estabelecido uma metragem de 3 metros quadrados. E a copa, que é onde é organizado para distribuir realmente para os pacientes, é utilizado um parâmetro de 2,6 metros quadrados com uma dimensão mínima igual a 1,15 metros, ok? Então, essas são as características estabelecidas pela RDC número 50. E para mesomo, ele considera conforme o número de leitos. Então, mesomo 2002 considera os parâmetros para a UAN hospitalar, para hospitais até 200 leitos. Então, uma característica, desculpa, eu vou voltar aqui, uma característica de 1,80 metros quadrados por leito, ok? Então, essa é a característica de mesomo 2002. Isso considerando uma distribuição descentralizada. E uma distribuição centralizada? Esse número vai aumentar para 2 metros quadrados por leito. Por quê? A distribuição centralizada, eu tenho que ter uma maior área para ter planejado todas as áreas e considerar todos os parâmetros característicos da distribuição centralizada. E a descentralizada, então, eu vou considerar, após achar a área total, considerando então o número de leitos, utilizando esse parâmetro, eu vou achar quanto dessa área total é destinada à recepção e estocagem, quanto desta área, que é 50%, é destinado ao preparo e cocção, e quanto da área total, que é 30%, é destinado à distribuição e demais dependências. Na distribuição centralizada, eu tenho também 20% destinado, da área total destinado para recepção e estocagem, 45% para preparo e cocção, então um pouquinho menor do que a descentralizada, e 35% a distribuição e demais dependências, então um pouco maior do que a descentralizada.
Essas são as características, então, de acordo com o Mesomo 2002. E Passos, de 1987, então, um parâmetro um pouco mais antigo do que Mesomo, mas também importante conhecer para utilizar se for necessário e em uma prova, em um concurso, saber também como que Passos realiza esse dimensionamento de UAM hospitalar, onde ele considera número de leitos por metros quadrados por leito. Até 60 leitos é considerado 1 metro quadrado por leito, e de 61 a 150 leitos, considerado de 0,75 a 0,90 metro quadrado por leito. Então, Passos considera até 150 leitos para o cálculo. Então, esses são os parâmetros para dimensionamentos de área e de setores de unidades hospitalares. Dimensionamento de mão de obra, de pessoal de unidades de alimentação e nutrição não hospitalar. Então, como realizar o dimensionamento de áreas também de unidades de alimentação e nutrição de unidades não hospitalares? Então, o quanto eu preciso de mão de obra, de funcionário em uma unidade não hospitalar? Vamos conhecer as formas, então, de cálculo que tem disponível na literatura. Acompanhe comigo. Primeiramente, vamos, então, analisar as variáveis que são necessárias conhecer para realizar, então, um bom dimensionamento, para caracterizar um dimensionamento ideal. Precisa-se considerar a política de RH da organização, então, da instituição aonde essa UAM está estabelecida, o padrão de atendimento, os recursos físicos que estão ali presentes, o padrão de cardápio. Então, o padrão de cardápio estabelece também, faz parte das variáveis que participa do dimensionamento, que pode caracterizar um maior ou menor dimensionamento, tipos de refeições que serão servidas, o sistema de distribuição que será utilizado, a modalidade do serviço, os horários das refeições, porque se for um horário muito curto, eu preciso então ter uma preparação mais ágil, eu preciso de mais funcionários. Se eu tenho um horário mais estendido, eu posso então ter um número de funcionário diferenciado. Então, o horário também é importante para esse dimensionamento. O sistema de higienização, como é realizado, se é manual, se é por máquina. A dependência administrativa, o nível de tecnologia envolvido, se eu vou ter bastante tecnologia para a produção, para o preparo, ou alguma tecnologia que envolva essa unidade de alimentação e nutrição, e também a jornada de trabalho. Então, o que eu preciso considerar qual é a jornada daquela organização, daquela instituição de trabalho. Ela trabalha 5 dias por semana, então de segunda a sexta, ela trabalha 6 dias por semana, de segunda a sábado, ou trabalha os 7 dias da semana, de domingo a domingo. Tudo isso é importante também ser considerado. Então, de acordo com Gandra et al., então Gandra e seus colaboradores, de 1983, ele estabelece o seguinte parâmetro, onde tem uma relação de número de refeições com o número de minutos necessários para produzir as refeições. Tá? Então, ele faz essa relação de números de refeições com o número de minutos necessários. Então, se eu tenho até 300 refeições, eu tenho um número de minutos de 15 minutos por refeição para o preparo. Se eu tenho de 301 a 500 refeições, eu tenho que considerar, então, esse outro intervalo de 14 minutos. Então, até 500, 14. De 501 a 700, 13. Então, 700 a 1000, 10. De 1001
a 1.300, 9 de 1.301 a 2.500, 8. E mais do que 1.500, eu posso considerar, então, 7 minutos necessário para cada refeição. Então, considerando esse parâmetro, é possível calcular o indicador de pessoal fixo, que é realizado através desse cálculo, onde eu considero o número de refeições, considerando também o maior turno, então o número maior de refeições servidas por turno, e o número de minutos, então, que foi estabelecido de acordo com essa tabela. E também a jornada de trabalho, importante, em minutos. Como que eu realizo o cálculo ou consigo encontrar a jornada de trabalho em minutos? É fácil, é só realizar e verificar quantas horas semanais esse trabalhador vai trabalhar por semana. Então, normalmente é 44 horas semanais, vai dividir pelo número de dias trabalhados na semana. Se for de segunda a sexta, 5 dias, se for de segunda a sábado, 6 dias e assim por diante. E então vai ter um número de horas trabalhadas por dia. É necessário então ter em minutos. Então faço uma regra de 3, onde uma hora tem 60 minutos. E quantos minutos eu tenho em o número de horas que eu preciso encontrar. Então, se 5 dias da semana trabalhada, eu tenho 8,8 horas por dia e então é meu X. O X vai ser igual a 60, então, vezes 8,8. Então, eu tenho aí esse valor, ok? E eu vou ter, então, para colocar nesse cálculo e ter o valor de indicador de pessoal fixo. Continuando, eu preciso encontrar o indicador de substituição de descanso, que é o ISD, que considera os dias do ano menos os dias de descanso dividido pelos dias de descanso. Quais são os dias de descanso? O que é considerado dia de descanso? Os 30 dias de férias, que é, então, que tem que ser programado, porque é um direito do trabalhador, é um direito do funcionário, mais as 48 folgas anuais, que é considerado, então, o que é estabelecido na lei também, uma folga por semana, ok? Então, no ano, 48 folgas, considerando, então, normalmente o domingo, mas, independente do dia, uma folga por semana. E se for uma escala de trabalho 12/36, é possível, então, rever essas folgas anuais, ok? Mas os feriados, e os feriados é necessário considerar os feriados municipais, tá? Então, cada município considera um feriado ou não considera algum outro feriado, como o da Consciência Negra. Nem todo município considera como feriado. Então, se o município considera, é um dia a mais de feriado que deve ser calculado, ok? E é só realizar, então, o cálculo, colocando na fórmula. Posteriormente, é possível calcular o IPS, que é o indicador de pessoal substituto, dividindo, então, o IPF pelo ISD, que foram os cálculos anteriores. Calculado isso, é possível calcular o IAD, onde eu considero que é o indicador de absenteísmo diário, que eu considero uma média diária de colaboradores ausentes, vezes 100, dividido, então, pelo número de pessoal fixo. Se eu não tenho esse parâmetro de média diária de funcionário ausente em um determinado tempo, eu não preciso, então, considerar e calcular o IAD. Eu vou para encontrar o dimensionamento total, que é o indicador de pessoal total desses cálculos, eu vou somar o IPF mais o IPS mais o IAD, considerado, então, do IPF, tá? Então, que é considerado do número de pessoal fixo. Então, se eu não tenho essa média de ausência, eu não considero, então, o IAD, somo somente
o IPF mais o IPS, ok? Então, esses são os cálculos para determinar a quantidade, o dimensionamento de funcionários para Gandra et al. Outro cálculo, segundo Abreu, ele considera então o índice de produtividade individual, o IPI, onde ele relaciona o número de refeições por um índice de produtividade individual de refeição. Então, a cada 100 refeições, o índice é 1 a cada 30 número de refeições, tá? E aí, conforme o número de refeição servida, considerando também sempre o maior número servido, né, no turno, e aí é realizado esse cálculo, ok? Outra forma, então, na verdade, a forma de distribuir esses funcionários, tanto utilizando Gandra quanto Abreu, para dividir conforme os setores, as atividades de uma unidade de alimentação e nutrição não hospitalar, é considerado então o cálculo de Mesomo 1983, onde eu tenho cada área, então, determinada, e a porcentagem de funcionário, de mão de obra que eu tenho que ter em cada área. E se eu não tenho uma área como cafeteria, por um exemplo, então eu não considero essa porcentagem, mas eu preciso então distribuir essa porcentagem nas outras áreas para ter um percentual de 100%, tá? Isso é muito importante. Então, essas foram as características para o dimensionamento de mão de obra de uma unidade de alimentação e nutrição não hospitalar. Vamos abordar uma situação-problema, onde abordaremos uma situação que envolve o quadro de pessoal de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar. Como realizar o dimensionamento considerando uma UAN hospitalar? Vamos acompanhar comigo, onde nós precisamos então conhecer algumas características. Vamos ao quadro. Considerando uma consultoria, onde um nutricionista é contratado para elaborar um projeto com o objetivo de determinar a quantidade de funcionários em uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar, você saberia elaborar um projeto como esse para dimensionar os funcionários necessários para uma UAN hospitalar? Se você não sabia, vamos aprender então como deve ser realizado um dimensionamento. E aí, determinando cada autor, né, com o seu dimensionamento, é possível montar um projeto abordando então esses resultados e levando a essa consultoria para o responsável pela obra ou pelo projeto analisar. Vamos verificar de acordo então com Mesomo, que considera o número de leitos de um hospital. Ele considera que, dependendo do número de leito, eu tenho que ter um número de funcionário. Onde ele caracteriza que um funcionário, é possível ter um funcionário para cada 8 leitos de um hospital, considerando substitutos de folgas e de férias, mas não considera substitutos para faltas imprevistas, como a propriamente dita falta, tanto justificada quanto injustificada, tá? Como também as licenças que podem acontecer, os afastamentos, ok? Então, para considerar essas ausências imprevistas, tem que ser acrescentado 20% do total, então, encontrado nesse cálculo anterior. Então, é dessa forma que Mesomo, 1983, estabelece esse dimensionamento. Em relação ao quadro de pessoal total do hospital, também é possível fazer esse cálculo.
Estabelecendo, então, uma porcentagem do quadro total de colaboradores, então você precisa ter essa informação de quantos funcionários esse hospital tem, e aí aplicando essa porcentagem, que é a porcentagem indicada especificamente para a unidade de alimentação e nutrição. Essa porcentagem pode variar de 6 a 12%, mas é mais usual, é comum utilizar 8%, então, como uma margem ideal para o cálculo. Mas isso vai depender, então, de todas as variáveis daquele hospital, daquele ambiente, como será aquela unidade. Se for uma unidade mais complexa, utilizar o máximo. Se for uma unidade mais simples, utilizar, então, mais próximo de 6. É necessário também, então, acrescentar os substitutos para folga. Então, acrescentar um folguista, um funcionário folguista para cada 6 colaboradores, que é uma folga por semana que cada colaborador tem que realizar, tá? Então, considerando estas folgas, precisamos realizar esse cálculo de um folguista para cada 6 colaboradores, e é só realizar um cálculo base com uma regra de 3. Outros cálculos que são necessários são os substitutos de férias e de feriados. Então, é necessário multiplicar o número de funcionários por 30, que é o número de férias, identificar quantos dias, então, são trabalhados por ano, que eu tenho que identificar primeiro, e depois dividir os dias totais de férias encontrados de todos os colaboradores pelos dias efetivamente, então, trabalhados por ano. E aí eu encontro um indicador de substituto de férias e feriados. E então é só somar para encontrar o total de colaboradores, onde eu somo os funcionários destinados à UAN, que eu considero então aquela porcentagem abordada inicialmente, mas o cálculo encontrado, o valor encontrado no cálculo de substituto de folga, mais o valor encontrado no cálculo de substituto de férias e feriado. Então, realizando esses cálculos, é possível realizar um dimensionamento. Então, eu tenho algumas possibilidades de dimensionamento. Você pode elaborar todos os cálculos necessários para dar opção para quem te contratou, para colocar no projeto. E aí, ele analisando, ele vai encontrar a melhor forma, então, de encontrar o número adequado para a mão de obra, para o funcionário de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar. O momento, então, é um momento de interação, onde eu gostaria que, se tiver dúvidas, se tiver algum esclarecimento que você precisa, está com dúvida, não entendeu algum ponto que você precisa entender para dar continuidade nos seus estudos, envie então a sua dúvida para que eu consiga solucionar e te ajudar a ter um melhor aprendizado. Então, eu fico à disposição. Vamos abordar o outro conceito importante para o nosso conhecimento sobre o planejamento, o dimensionamento de áreas, então, físicas e funcionais de uma unidade de alimentação e nutrição. Acompanhe comigo no quadro, onde vamos abordar as características de equipamentos. Quais são as características de equipamentos para uma unidade de alimentação e nutrição, então, industrial, né? Uma unidade, uma cozinha industrial. Então, os equipamentos são diferentes do que normalmente temos, que encontramos para cozinhas domésticas, cozinhas mais simples. Eu tenho 2 tipos, então, de classificar
um equipamento? Os equipamentos considerados básicos e os equipamentos de apoio. Os básicos, então, são necessários para a produção das refeições, que são o fogão, as panelas, o descascador de legumes, um processador de alimento, dentre outros equipamentos que são necessários para a produção da refeição. E o material, então, o equipamento de apoio, são classificados os que auxiliam e facilitam um trabalho, tá? Por isso que é considerado um equipamento de apoio, que são os balcões de trabalho, os equipamentos sobre rodízios, dentre outros utensílios ou equipamentos que são considerados, então, de apoio. E eu posso considerar esses equipamentos, tanto básicos como de apoio, da seguinte forma. Unidade, então, esses equipamentos podem ser uma unidade modular, que é onde normalmente são encontradas unidades modulares em espaços menores, porque são equipamentos que têm uma metragem específica e normalmente fica tudo mais planejado. É o que encontramos em cozinhas de fast food, de shopping, de cozinhas pequenas, com um espaço mais reduzido. A unidade convencional, que é o fogão industrial, que é toda essa linha industrial de equipamentos de cozinha, tá? Que são os equipamentos tradicionais de uma cozinha industrial. E a linha gastronorme, que é uma linha de equipamentos que utiliza, então, o tamanho de uma cuba. Na imagem aqui, você consegue observar, então, um local onde essas cubas estão armazenadas. Então, para o preparo dessa refeição, tanto quanto forno, balcão de distribuição, tudo que envolve o preparo das refeições é dimensionado, então, de acordo com o tamanho dessas cubas, porque tudo encaixa perfeitamente essas cubas para ter, então, um planejamento bem adequado. Normalmente é muito utilizado em cozinhas industriais por conta da sua organização e da sua facilidade de uso. Algumas variáveis precisam ser, então, consideradas porque elas interferem em um dimensionamento de um equipamento, que são os números de refeições servidas. Então, dependendo do número, eu tenho que ter um número adequado de equipamento, principalmente de balcão de distribuição, se é um sistema de distribuição que vai ser consumido no local. Tipo de cardápio e número de opções desse cardápio. Então, se for um cardápio simples, se tiver pouco número de preparações, se eu tenho um cardápio mais complexo, com um grande número de opção de preparação, deve ser considerado. O tempo disponível para o preparo de cada refeição. Então, todo o tempo que está envolvido para o preparo das refeições, quando inicia-se a distribuição, quanto tempo, então, eu tenho de distribuição, tudo isso precisa ser considerado como o tempo disponível para o preparo das refeições. A política de compra, então, compra diária, quinzenal ou mensal, isso também influencia, principalmente naqueles equipamentos, então, que armazenam alimentos, que armazenam produtos, como um freezer, uma câmara fria. Se eu tenho uma política de entrega, de compras quinzenal, eu tenho que ter uma câmara fria, um número de freezer maior do que se eu tiver uma entrega de produto diária. Assim como considerado também o mensal. Se eu tenho uma entrega mensal, eu tenho que ter um número de equipamentos diferenciado do que o número de entrega quinzenal. E o sistema de modalidade e a modalidade de distribuição também influencia, então, nesse dimensionamento. Vários fatores são considerados para a aquisição de equipamentos. O que precisamos, então, descrever, colocar como descrição de um equipamento. Isso precisa ser de uma forma completa. Eu não posso somente enviar para o setor de compras, se não é eu que faço a compra, eu preciso de um liquidificador. E se chegar um liquidificador doméstico, daquele que todo mundo, ou a maioria das pessoas tem em casa?
Eu vou conseguir ter a mesma produção de um liquidificador industrial, que tem uma capacidade maior? O pessoal, o setor de compra, não tem a obrigação de saber, e sim você, como um nutricionista, como um profissional responsável por aquela área, precisa então entregar e descrever corretamente de forma completa. Então, é necessário ter, no mínimo, o nome do equipamento, a capacidade nominal, então a capacidade produtiva daquele equipamento, o material de fabricação, então se é plástico, se é aço inox, se é um outro material, precisa estar descrito. A fonte de alimentação, então se é 110, se é 220. E os acessórios, então, que devem conter nesse equipamento. E antes de qualquer compra, é necessário fazer a cotação de preço de, no mínimo, 3 fornecedores. E aí, utilizando essa cotação de, no mínimo, 3 fornecedores, você pode utilizar essa cotação para enviar para o setor de compras. Então, eles adquirirem o equipamento correto, o equipamento que realmente foi cotado, que foi, então, verificado o preço dentre essas 3 cotações, e aí eles têm essa liberdade de comprar, de adquirir, conforme a política de compra de cada, então, organização, de cada instituição, ok? Então, mas todas essas descrições são importantes, então, conter em uma aquisição de equipamentos. Vamos, então, verificar as outras características de equipamentos, que é a manutenção. Todo equipamento precisa ter uma manutenção para ter uma vida mais longa, uma vida útil mais longa. O que é necessário considerar? Acompanhe comigo no quadro. Para realizar uma manutenção de um equipamento, existem 2 formas. A forma de manutenção preventiva e a corretiva, que foi estabelecido, então, por Teixeira no ano de 2000. Esses 2 tipos de manutenção têm algumas características. A preventiva é realizada periodicamente, estabelecendo um cronograma que inclua todos os equipamentos em uma agenda de manutenção em etapas. Então, vai ser feito um planejamento de qual equipamento vai ser mandado para uma manutenção, então, preventiva, e incluir todos os equipamentos, ou incluir, se não é enviado para manutenção, para que a manutenção aconteça no ambiente da unidade, isso precisa ser programado, porque não pode ser realizada uma manutenção durante uma produção de uma refeição. Por isso que isso é, então, estabelecido um cronograma. E também é muito importante não planejar nenhuma preparação que utilizaria aquele equipamento que está passando, então, por manutenção preventiva, porque não tem aquele equipamento disponível. Então, não pode ser planejado alguma preparação que vá utilizar esse equipamento. Por isso é importante planejar. E a manutenção corretiva, o outro tipo, que é realizada quando a quebra ou a diminuição da capacidade de produção daquele equipamento. Então, um fogão, ele não está funcionando adequadamente, a chama diminuiu ou a chama está entupida, tudo isso é uma manutenção, então, corretiva, que precisa ser realizada para que a produção das refeições aconteça de forma adequada. Então, essa é a manutenção corretiva. Importante ter uma ficha de controle com anotações, então, de data e descrição do que foi realizado, qual a manutenção foi realizada, para ter, então, uma organização, um planejamento e ser mais fácil identificar, então, o que está acontecendo com cada equipamento, qual peça foi trocada, se é necessário planejar a compra de outro equipamento. Por isso que essa organização é tão importante. Essas são as características, então, para equipamentos. Vamos verificar o dimensionamento dos equipamentos considerados como caldeirões, ou também conhecida
conhecidos como caldeiras, tá? Então, são equipamentos da linha industrial que estão presentes em unidades de alimentação e nutrição que têm um grande volume de produção de alimentos. Por quê? Porque são equipamentos como panelas, mas com uma dimensão muito maior do que uma panela que é conhecida como uma panela industrial. Então, que já tem o seu dimensionamento maior do que uma panela doméstica, mas ela é muito maior então do que essa panela industrial. Ela pode ter um volume de 100 litros até um volume de 500 litros produzidos em cada caldeira. Então, como que é realizado, como pode ser realizado o dimensionamento desses caldeirões para encontrar quantos caldeirões eu preciso comprar, qual o dimensionamento correto, qual o volume do caldeirão que eu preciso na unidade, lógico, considerando as características de cada unidade. Vamos então conhecer as características desse dimensionamento de caldeirões. Essa é uma foto onde nós conseguimos observar então o que é um caldeirão ou uma caldeira, tá? Então são panelas com um dimensionamento maior do que uma panela industrial tradicional. E para o dimensionamento é necessário então conhecer as seguintes características. O tempo de cocção do alimento, então o alimento que vai ser preparado naquela caldeira, qual é o tempo de cocção dele? A possibilidade então de reutilização, é possível reutilizar um equipamento no mesmo dia? Então eu posso produzir uma carne e um feijão na mesma caldeira? Se eu tenho um local para, depois de produzir o feijão, retirar o feijão, higienizar essa caldeira e produzir em tempo hábil uma outra preparação, como a carne, é possível então considerar. E aí, se eu posso reutilizar, eu posso então ter um número menor. Se eu não posso reutilizar, se vai ficar ali armazenado durante as fases de distribuição das refeições, eu não posso reutilizar, então eu tenho que ter um número maior de caldeirões. O per capita do alimento é preciso ser considerado, o índice de cocção, então um indicador de cocção do alimento que vai ser preparado, e o número de refeições a serem preparadas. Então, tudo isso precisa ser considerado e é possível, então, aplicar uma fórmula para determinar a capacidade desses caldeirões que são necessários. Então, se eu tenho um valor de um per capita do alimento que eu preciso preparar, eu multiplico pelo seu índice de cocção ou indicador de cocção e multiplico pelo número de refeições que vai ser servida naquele turno. Dessa forma, eu consigo então determinar a capacidade que eu preciso para a produção daquela preparação, daquela refeição. Também é possível calcular o volume, considerando que eu tenho um caldeirão já em uma área de preparo, mas eu não conheço qual é a sua capacidade, qual é o seu volume. Eu consigo, então, identificar essa capacidade, utilizando a fórmula do volume, de volume. Nessa mesma fórmula é possível ser, então, identificada e pode ser aplicada para conhecer a capacidade de canecas, de panelas, tá? Então, tudo que eu tenho um diâmetro, equipamentos ou utensílios que têm essa forma circular, é possível ter um diâmetro. Então, que é essa medida de uma superfície a outra que é identificada como diâmetro. Tendo o diâmetro, eu consigo estabelecer o raio desse diâmetro, que é a metade do diâmetro, ok? Então, estabelecendo o raio, tendo um diâmetro, eu estabeleço o raio e aplico, então, e é possível aplicar o volume para determinar a capacidade. A fórmula é essa, volume, então, igual a π vezes, então, multiplica pelo raio ao quadrado,
tá? Então, não esqueçam de multiplicar, então, de fazer essa conta antes. Então, raio, considerar o raio ao quadrado, vezes a altura. Por isso que é, então, importante. Então, o V indica volume, o π tem um valor fixo de 3,14, o R é o raio e deve ser considerado, então, ser calculado considerando o raio ao quadrado, e o H é a referência de altura. Fazendo esse cálculo, eu tenho, então, um dimensionamento do volume de um caldeirão, que eu já sei, então, já tenho ele, eu já conheço o diâmetro, e eu consigo, então, calcular o volume, tendo também a altura, né, desse caldeirão, eu consigo calcular o volume daquele caldeirão. E aí eu consigo preparar, organizar, planejar a quantidade de alimentos que pode ser preparada naquele caldeirão, conhecendo, então, o seu volume. É necessário também considerar, no cálculo anterior, vamos voltar ao quadro, onde eu consigo apresentar esse cálculo. Esse cálculo. Para determinar a capacidade utilizando esse cálculo, é necessário também adicionar nesse valor uma porcentagem de 10% do valor encontrado nesse cálculo. Por que que eu preciso considerar esse valor de 10%? Porque é a capacidade que aquele equipamento tem de formar a caldeira, o caldeirão, são equipamentos que produzem o alimento através do vapor. Então, é formada uma camada de ar, uma camada de vapor. E essa camada de vapor precisa ser considerada. Então, somando do valor encontrado da fórmula, mais 10%. Então, encontrado o valor que eu preciso, a capacidade que eu preciso, então, para produzir aquela refeição, aquela preparação, ok? Então, essas foram as informações e são as informações importantes para o dimensionamento de caldeirões. Dimensionamento de balcões de distribuição, cubas e fornos. E também outros equipamentos que são equipamentos que podem ser, então, dimensionados, que eu preciso saber qual é a quantidade de equipamentos que eu preciso ter na minha unidade de alimentação e nutrição. Então, essas características é importante conhecer para ter um bom dimensionamento de quantidade, dos equipamentos que são necessários realmente. Vamos conhecer, então, quais são essas características. Acompanhe comigo. Para o dimensionamento de balcões térmicos, que são aqueles balcões que são utilizados para a distribuição das refeições, é necessário ter e estimar o tempo médio que as refeições são distribuídas. Então, tendo esse tempo médio em que as refeições são distribuídas, influencia nesse dimensionamento do balcão, da quantidade de balcão, qual o tamanho do balcão térmico, horários que serão distribuídas essas refeições, considerar também o turno com o maior número de refeição para esse cálculo. Então, se eu tenho um balcão térmico que serve 500 refeições para 500 funcionários, para 500 comensais, eu posso servir um número menor de refeição nesse mesmo equipamento. Por isso que precisamos considerar o maior número, porque um equipamento que serve 200 não serve 500, tá? E lógico, precisamos considerar então essas características. E dependendo também do número de opção de preparação que é disponibilizada para distribuição, porque dependendo do número de preparação, eu tenho que ter um espaço maior ou menor. De acordo com Teixeira et al. De 2000, eu tenho um parâmetro de 1 minuto para servir 10 refeições. Então, utiliza-se esse parâmetro para o dimensionamento desses balcões térmicos.
e também um parâmetro de um balcão térmico para servir 1.200 refeições. Então, tendo esse parâmetro, é possível realizar regrinha de 3, então a famosa regra de 3 que nós utilizamos muito para o dimensionamento de unidades de alimentação e nutrição, tanto de área quanto de equipamento, de mão de obra, é muito utilizado esse cálculo e aqui não é diferente. Então, utilizando a regra de 3, eu consigo então, e utilizando esses parâmetros, eu consigo identificar qual é o tamanho e quantos balcões térmicos são necessários. O dimensionamento de fogão, de forno, de descascador de legumes, de fritadeiras, de cubas e entre outros equipamentos, precisamos considerar a quantidade de alimentos que será preparada, a capacidade produtiva de cada equipamento. Então, quanto um forno produz, qual é a quantidade de alimento que eu preciso produzir nesse forno? Isso é necessário conhecer. Também o tempo de preparo de cada preparação. Então, essas 3 características são importantes para conseguir, então, dimensionar, para realizar cálculos, utilizando também a regra de 3 para o dimensionamento, então, de capacidade ou também de quantidade desses equipamentos. Para fornos e câmaras de forno, é necessário considerar também, então, além dessas características, considerar também o tempo de cocção do preparo de maior per capita. Então, se eu tenho um per capita diferenciado para cada preparação, que utiliza forno ou a câmara de forno, eu preciso conhecer, então, considerar nesse cálculo a preparação de maior per capita, porque é o que eu vou utilizar de maior volume, ok? Então, conhecendo todas essas características, é possível aplicar, então, uma regra de 3 e conhecer quais são as quantidades ou quais são o dimensionamento desses utensílios ou desses equipamentos que são importantes para a área de produção, para a área de distribuição de unidades de alimentação e nutrição. Vamos abordar uma situação onde vamos aplicar o dimensionamento de preparo utilizando um forno industrial. Então, vamos calcular esse dimensionamento desse forno. Vamos conhecer as informações que nós temos. Acompanhem comigo. Considerando, então, uma UAN que possui um forno industrial que tem a capacidade de preparar 15 quilos de coxa e sobrecoxa de frango em 40 minutos. Então, essa é a informação que eu tenho. E eu quero saber quantos fornos são necessários para conseguir servir 100 quilos de coxa e sobrecoxa em um tempo de 2 horas, ok? Então, considerando 2 horas, então, de preparo para conseguir servir 100 quilos de frango. É necessário, então, aplicar todos esses cálculos que foram apresentados, onde inicialmente vamos considerar 15 quilos de frango, um forno tem essa capacidade e produz isso, então prepara esse frango, essa coxa e sobrecoxa em 40 minutos. Eu preciso ter o preparo em 120 minutos, então, considerando 2 horas, eu vou sempre utilizar o minutos para ter um parâmetro correto, tá? Então, se eu tenho um parâmetro aqui de minutos, eu preciso estabelecer o mesmo parâmetro na mesma proporção. Então, 2 horas é equivalente a 120 minutos. E quantos quilos é possível, então, preparar
em cada forno. Então, essas são as características e informações que foram passadas e vamos iniciar com esse cálculo para encontrar o valor que cada forno prepara em 2 horas. Então, realizando a regra de 3, onde 120 multiplicado por 15 dividido por 40, eu vou encontrar esse valor que é, nesse caso, de 45 quilos de frango de coxa e sobrecoxa, são preparados em 2 horas em um único forno. Quantos fornos? A pergunta era quantos fornos eu preciso para produzir 100 quilos de frango. Então, outra regra de 3, que eu sei então agora que um forno produz 45 quilos, eu preciso produzir 100 quilos e encontrar quantos fornos eu tenho que ter na minha área de produção. Realizando então o cálculo, eu tenho um valor de 2,22 fornos necessários então para preparo de 100 quilos de coxa e sobrecoxa. Serão necessários, então, 3 fornos. Por quê? Porque eu não tenho como ter um equipamento, 2 equipamentos e 22 de outro equipamento. Não, eu preciso ter números inteiros de equipamentos. Eu não posso ter meio equipamento. Então, considerando esse cálculo, é necessário ter 3 fornos. Ou se eu tenho um tempo maior aqui de preparo, eu posso considerar então 2 e ter um tempo maior, me preparar, me planejar para ter um tempo maior de preparo. Então tudo isso precisa ser analisado também, ok? Então, é dessa forma que é realizado o cálculo, tendo todas as variáveis necessárias para os cálculos e aplicando a regra de 3, é possível identificar, encontrar o dimensionamento correto, a capacidade correta de cada equipamento, de cada também caldeirão, a capacidade de cada caldeirão, tudo isso todas as variáveis precisam ser consideradas para ter um bom dimensionamento. E ter um bom dimensionamento está envolvido todas essas variáveis, porque se não for considerado essas variáveis, esse planejamento não vai ser adequado, porque não foram consideradas variáveis que influenciam na produção de um alimento, que influenciam então na capacidade de produção, na quantidade de produção de uma unidade de alimentação e nutrição, ok? Então, esses foram os cálculos necessários para essa situação. Em outra situação, é possível analisar todas as variáveis e então determinar o cálculo que inicia-se todo esse dimensionamento e chegar então ao que é necessário encontrar, o dimensionamento correto para ser encontrado. É isso que precisamos então ficar muito atento para o dimensionamento de todos os equipamentos de uma unidade de alimentação e nutrição. Esse momento é um momento então de interação. Eu fico à disposição para te ajudar, para esclarecer as dúvidas que você tem até esse momento, ou algum esclarecimento, algum ponto que não ficou claro. Então, eu fico à disposição realmente, me procure, na verdade, envie, a sua mensagem, a sua dúvida, o seu esclarecimento para o tutor à distância, para que eu tenha acesso a essa dúvida e então consiga te responder e envolver toda a sua questão de dúvida ou de esclarecimento que é necessário. Então, não fique com dúvida, envie, que eu vou conseguir então ter acesso a essas dúvidas e te auxiliar durante esse conhecimento dessa disciplina que é tão importante para um profissional nutricionista. Vamos então recapitular a nossa aula, vamos relembrar o que verificamos, o que conhecemos durante a aula de hoje. Acompanhe comigo no quadro. Para recapitular essa aula, vamos abordar
qual foi o primeiro assunto, qual foi o primeiro, então, realmente assunto, né, abordado na aula de hoje, que foi o dimensionamento de áreas e também a sua distribuição em setores, tanto de UAN, de unidades de alimentação e nutrição não hospitalares, quanto de unidades hospitalares. Então, nós vimos quais são os parâmetros, quais são os autores, considerando então uma UAN não hospitalar ou hospitalar, que são utilizadas para dimensionar áreas e setores de uma unidade. Lembrando então que o dimensionamento realizado e aprendido na aula de hoje é um dimensionamento considerado ideal, ok? Não é um dimensionamento considerado certo ou errado. Nós precisamos ter parâmetros para dimensionar, para planejar áreas e setores, para ter um bom planejamento físico funcional de uma unidade de alimentação e nutrição e então ter esse valor, ter esse dimensionamento como para utilizar para todos os outros planejamentos que são necessários em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, isso é um dimensionamento ideal e não certo ou errado, ok? Dimensionamento de pessoal de uma unidade de alimentação não hospitalar e hospitalar. Cada unidade tem a sua particularidade, tem a sua forma de dimensionar, de chegar a um número também considerado ideal, e aí deve ser então considerado essas características para um bom dimensionamento de mão de obra. E finalizamos conhecendo o dimensionamento e também as características importantes de equipamentos que são importantes e necessários ter em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, todos esses aspectos, essas características foram abordadas na aula de hoje. Eu fico à disposição em caso de dúvida, envie, não fique com dúvida, para que eu te ajude a conhecer, a aprender melhor. E eu te agradeço a sua participação, agradeço a sua presença durante essa aula. Estude, tenha um bom estudo e nos vemos na próxima aula.